Olá pessoal, chegando aqui com vocês com mais um vídeo e a gente vai falar de um assunto de relevância. E nesse vídeo eu vou falar sobre o cristão pode beber bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. Isso mesmo, existem vários assuntos concernentes à bebida alcoólica na Bíblia, não é? A mais mencionada é o vinho. Muitas pessoas, né, estão hoje em dia ensinando que a bebida alcoólica ela não é proibida na Bíblia, que a Bíblia não fala, que a Bíblia não proíbe, né? Pessoal, a Bíblia é um livro que nem tudo está escrito nela. Como que a gente vai tomar nossas decisões se não está escrito, se não tem ali uma direção, não é? Como que eu tenho que reagir diante de situações, por exemplo, com a bebida alcoólica e muitos outros assuntos. Nós temos muitos pastores, né, que defendem o álcool hoje, né, entende? Inclusive aqui em Pernambuco tem uma pessoa aqui muito conhecida de nome, coisa assim desse tipo, né? Mas não me preocupo com o nome não. O que eu tenho que falar, minhas opiniões é independente de pessoas que estejam ensinando essa questão aí do álcool nas igrejas. Mas a pergunta que você faz é o seguinte: se não está escrito que pode e que não pode, qual a decisão que eu devo tomar? Quando você se deparar em assuntos que você não tem resposta na Bíblia, eu me apego muito àquele versículo que Jesus diz assim: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Por que Jesus disse o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas se a palavra escrita é, no caso, a nossa regra de fé? Justamente aí entra a questão do bom senso das pessoas. Eu tenho o meu posicionamento, não é? E vou falar para vocês qual é o meu posicionamento em relação ao álcool. Eu sempre gosto de pesquisar as coisas. Eu estive pesquisando aqui e tirei a conclusão seguinte, que durante o ano, cada ano, cerca de 12 mil pessoas, isso no caso a estatística de 2021, cerca de 12 mil pessoas perderam as suas vidas por causa do álcool. Existe também, por causa do álcool, a questão da violência doméstica, onde as mulheres elas sofrem violência doméstica, não é, todo final de semana no Brasil afora, não é, e causando até muitas mortes. O jovem, quando ele entra para o alcoolismo, ele está com a sua vida fadada ao fracasso. O álcool, na realidade, é uma droga, entende? E ele tem que ser evitado, principalmente por nós que nos denominamos de cristãos. Então, diante desse pequeno resumo que eu dei sobre o álcool, você observa que quantos milhões de pessoas não são viciadas e quantos casamentos não foram desfeitos, outros estão para se desfazer, quantos empregos as pessoas não perdem, muitas vezes por causa do alcoolismo, quantas questões complicadas familiares por causa do alcoolismo e coisas semelhantes. Então você logo conclui, se tem alguma situação que a Bíblia não proíbe, você tem que fazer, no caso, tirar suas conclusões usando, claro, o bom senso e vendo, né, se aquilo realmente faz bem para o homem ou se não, ou se faz mal. Se fizer mal de uma forma geral, você deve concluir que não, você já saiu de lá, né? Era alcoólatra, você era um beberrão, né? Você era uma pessoa até viciada. E por que agora você vai adotar esses hábitos que só trazem prejuízo? Trazem prejuízos justamente para a saúde, né? Além dessas questões de acidente de trânsito, de violência doméstica, dos jovens que perdem a perspectiva de futuro por causa do álcool. E enfim, realmente a gente pode concluir que o álcool é uma situação que nós devemos evitar. Além do mais, cabe-se entender que por trás do alcoolismo existe um espírito, um demônio, isso mesmo, que ele se apropria, se apodera das pessoas que fazem uso dele, entende? Então isso é muito importante a gente entender isso também. O diabo ele sempre se apropria do homem quando o homem dá legalidade.
Ou seja, quando ele abre uma brecha, ele abre uma porta, ele dá uma oportunidade, entende? Então o inimigo ele entra e oriundo dessa questão do álcool, existem muitas situações e muita, não só violência doméstica, mas violência de uma forma geral. Muitas pessoas tiram a vida dos outros, isso sem considerar os acidentes de trânsito, simplesmente por estarem justamente com esse problema do álcool. Essa questão de beber socialmente é a história de carochinha, porque ninguém bebe socialmente, bebe porque de uma forma ou de outra existe dentro dele um vazio. Paulo, referindo-se à bebida, ele diz assim: enchei-vos do Espírito de Deus. Então ele está dizendo ali que ao invés de você encher a cara de bebida, você tem que se encher do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele completa o homem. E o álcool, ele é uma fuga. Isso mesmo, esses bode velhos aí, denominados pastores de nome e até de renome, esses bode velhos, eles apostataram da verdadeira pureza do Evangelho. Eles apostataram da fé. Eles estão arrebanhando pessoas para os quintos dos infernos. A Bíblia diz que os viciados, os bêbados, enfim, esses não herdarão o reino de Deus. A não ser, claro, que se arrependam, né, e pratiquem as boas obras. Ou seja, se Jesus nos libertou, pessoal, não há necessidade nem um desejo mais de voltar justamente a essas questões, não é, de prisões espirituais novamente. Paulo diz assim, que nós devemos andar na liberdade com que Cristo nos libertou e não voltarmos novamente às prisões que outrora estavam sobre nós. A mãe de Lemuel, o rei Lemuel, ela dizia assim: não é propício aos reis encher a cara, meu filho, isso mesmo, procura evitar a bebida forte. Muitas pessoas tomam como base aquela questão que Jesus ele transformou a água em vinho, mas aquele vinho ali foi um vinho não fermentado. Paulo, quando ele fala a Timóteo para que ele tome um pouquinho de vinho por causa das frequentes doenças e enfermidades que ele tinha, ele estava falando ali de uma questão medicinal. Era também um vinho não fermentado. Mas hoje em dia, infelizmente, os conselhos que muitos bodes, né, esses pastores bode, esses velhos, né, muitas vezes, eles dão conselho para o mal. Eles não sabem nem o que estão dizendo mais, né? Estão delirando no vinho, na cachaça, no uísque, sabe? E eles estão passando um mau exemplo, entende? Como, por exemplo, o Supremo, né? Como na questão política, lá o pessoal lá de cima tem trazido, né, maus exemplos para a sociedade, para os jovens, para as crianças e para os adolescentes. Muitos que se denominam pastores, eles estão trazendo maus exemplos, isso mesmo, para o povo de uma forma geral. E uma grande multidão simpatiza com essas ideias. Meu conselho é não beba, porque você pode cair numa armadilha de Satanás, considerando que você está abrindo uma brecha para justamente ele tomar posse e ele governar a sua vida. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém e assine o canal. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.